Oi, gente, tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, vamos lá, né, para mais uma live aí toda segunda-feira, de 14 às 14h30. Deixa eu tirar meu óculos aqui, porque senão esse reflexo do highlight bate aqui, eu não acho muito legal, não. Então, vamos fazer aqui essa live, né, toda segunda-feira, falando aqui dicas de mesa posta, né? Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, eu queria que vocês passassem aqui para mim, até porque eu vou anotando para ter temas, né, também legal vindo de vocês, das próximas aí que a gente fizer, tá? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito bacana. Então, todo mundo esperando aí, todo mundo chegar, vou mandar um aviãozinho aí para todo mundo, né, para todo mundo participar aqui com a gente, porque é bem bacana a participação. Então, vocês já vão colocando dúvidas ou perguntas aqui, ó, embaixo aí no seu Instagram, tem um sinalzinho aí de interrogação, e aí vocês podem colocar aí as suas perguntas que dá para eu responder, ou então nos comentários mesmo, tá? E aí vamos mandar para todo mundo que está presente aqui com a gente no canal, para participar aqui com a gente ir aprendendo aos poucos, né? Uns com os outros aqui, sobre essa questão da mesa posta, que é muito bacana. Conforme eu já falei, já falei em outros momentos também, sempre gosto de falar isso, né? Porque eu acho que é importante. Eu não sou uma profissional da mesa posta, no sentido assim, eu não trabalho com isso, mas eu sou uma estudiosa e pratico isso, né? Então eu gosto bastante de estar compartilhando com vocês aqui. Então, eu acho muito bacana. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí, é só vocês mandarem. Hoje, olha o tema que eu escolhi, né? Semana passada foi bem bacana, nós falamos sobre a harmonização de cores, o que é cor, o que é cor primária, secundária, terciária. Nós falamos também das cores, entendeu? Vou até pegar aqui, aqui ó, falamos das cores monocromáticas, análogas, né, das cores complementares. Então foi bem bacana, assim. Dei também 2 aplicativos, não sei se vocês puderam, né, ter a oportunidade nos 2 aplicativos que eu coloquei sobre cores. Se alguém entrou aí, olha pra mim assim, fala aí se gostou, se achou difícil, né? Que eu acho que é bem legal, assim, a gente ter essas possibilidades. Falamos aí das cores, né, da Pantone 2021, que foi cinza e amarela, e por que essas cores foram escolhidas. Então, semana passada foi bem legal, né? E também coloquei nos meus stories, não sei se vocês viram, mas eu também coloquei nos destaques aqui, né, no canal, no item em mesa posta. E aí eu coloquei sobre a questão dessa questão das cores primárias, terciárias, né, das cores análogas, complementares, monocromáticas. Eu coloquei isso tudo, tá aqui no destaque, no item mesa posta. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, então é quando a gente põe no Stories, e aí 24 horas ele vai embora. Só que se eu passo ele pro destaque, aí fica lá infinitamente, até dar 100 posts que eu coloco lá. Quando dá 100, aí automaticamente os primeiros vão sendo retirados, caso eu faça isso, tá? Então é só para vocês que perderam semana passada a harmonização de cores, aí vocês podem então nesse destaque mesa posta, que lá fala sobre as cores, os aplicativos, tudo que eu indiquei aqui na semana passada, que foi muito bacana, né, gente? A gente aprender um pouco mais sobre esse olhar das cores. Hoje a gente vai falar sobre os arranjos de mesa. Alguém sabe me falar sobre arranjos de mesa? Qual que é a sua experiência? Qual que é o seu olhar, né, sobre os arranjos de mesa? Queria que vocês interagissem um pouco mais antes de eu colocar aqui as minhas pautas, ó, tudo anotadinho, bonitinho, para passar aqui para vocês, né? Então, queria que vocês trocassem, porque como eu falei, eu não sou uma profissional, né, dessa área de mesa posta, eu sou uma estudiosa e uma amante, né, da mesa posta, mas eu queria muito trocar com vocês, porque eu também estou aprendendo, compartilho o que eu sei aqui nas lives nessa segunda-feira, né, toda segunda, de 14 às 14h30, compartilho um pouco aqui com vocês, mas eu queria também todo mundo que tá aí compartilhar comigo o que vocês têm, porque a gente vai aprendendo junto, né? Então, aqui ó, a Magali, inclusive ela mandou, né, Magali, um post muito bacana semana passada, espero que você tenha recebido os materiais aí, né, que ela pediu da teoria das cores, da harmonização de cores, tudo aquilo que eu tinha, mandei tudo para ela, assim, eu acho que ela recebeu, então ela falou que gostou bastante. A Magali coloca assim, a altura até 35 centímetros. Que mais? Que mais que vocês sabem aí da questão dos arranjos de flores, né, na questão da mesa posta?
que vocês podem me falar? Ó, tá vendo aqui, olha, esse sinalzinho aqui de interrogação? Vocês também podem estar mandando aqui as perguntas, que também vem aqui para mim, ou então nos comentários, tá? Aí vocês mandam aqui para mim, pra gente poder trocar aqui, né, essas dúvidas, que aí se eu não souber também eu vou procurar saber, e aí nas próximas lives a gente pode fazer isso de tema, tá bom? A Magali falou que recebeu. Ah, flor sem cheiro, tem isso também, né? Porque isso aí pode trazer algum desconforto, vamos dizer assim, né? Para quem tá ali à mesa, né? E tem alergia, né? E tem outras coisas também que nós vamos falar. Eu trouxe também isso aqui como pauta para hoje. O que mais? O que mais que vocês têm aí de experiência ou no dia a dia? Quais são as flores que vocês mais usam? Por que vocês usam essas flores? Me fala, me conta um pouquinho aí. Se alguém quiser também mandar um convite para eu chamar ao vivo, eu chamo, tá bom? Então vamos lá. Alguém quer que eu chame aí para poder falar, trocar um pouco sobre a questão do arranjos de mesa aí, mesa posta? Quer conversar um pouquinho comigo? Se quiser, é só mandar que a gente fala. Todo mundo tá entrando aí. Então, vamos lá. Ó, enquanto o pessoal tá colocando aqui, eu vou falar o seguinte. Algumas pautas, né, que eu trouxe aí sobre arranjos de mesas, né, arranjos de flores, assim, nas mesas postas. Primeiro que eu coloquei. Eu já percebo, assim, em alguns lugares que eu já fui, alguns casamentos que eu já fui, alguns eventos mesmo, assim, sociais, né? A pessoa que vai na casa da gente, a gente vai na casa da pessoa, ou então a gente vai em algum coquetel de lançamento de um livro, ou de alguma coisa assim. Então, vocês já pararam para pensar nesses arranjos de mesa, como que eles são colocados? Se eles estão colocados de forma certa ou errada? Se não tá, a partir de hoje eu tenho certeza que quando a gente começar a frequentar novamente, né, esses lugares e tudo, que a gente vai começar a observar isso mais, tá? Então, eu queria que vocês olhassem o seguinte, a questão de arranjos. Eu tenho certeza, mas eu tenho, assim, eu posso falar que quase que 100% de todas as pessoas que estão aqui agora, alguém já não foi em algum casamento, alguma recepção, seja lá o que for, que está na mesa e que aí, por exemplo, tá o convite. Vou até pegar uma planta minha aqui só para dar um exemplo, gente. Aqui, ó. Vou pegar uma plantinha que está aqui no meu home office. Por exemplo, você tá aqui, né? Você tá aí do outro lado e eu tô aqui, a gente tá numa mesa, tá? Pensando em mesa, tá, gente? Não pensando nos aparadores, nos buffets que tem, não. Isso aí daqui a pouco a gente vai falar. Na mesa. E aí, em cima da mesa ali, tem um arranjo. Um arranjo lindo, maravilhoso. Aí, o que acontece? Eu não consigo ver vocês, nem vocês me veem, certo? Por quê? Porque os arranjos são muito altos. Então, o que tem que fazer? As pessoas que estão aqui naquela mesa tem que ficar assim. Oi, fulano. Oi, fulano. Tem que ficar com o pescoço pra cá. Pode até dar uma dor no pescoço, essa coisa toda. Não é verdade? Quem já não foi aí num casamento, sei lá, no aniversário, que os arranjos são muito altos. E aí, você tem que ficar fazendo assim. Então, quando o arranjo é muito alto, ó, esse aqui é um arranjo que eu fiz aqui, tá vendo? Nessa, como que chama esse negócio de lustre? Esse lustrezinho, esqueci como que chama, gente. Então, foi um arranjozinho que eu fiz, que fica aqui no cantinho do meu home office. Mas vamos imaginar que isso aqui fosse, né, um arranjo de mesa. Então, gente, o que ia acontecer? A gente não ia conseguir ver as pessoas da mesa. Por quê? Porque eles estão tampando. As flores podem ser as mais lindas e belas que estão ali. Mas, se elas tampam as pessoas, sendo que a mesa, lembra que a mesa não é de confraternizar, não é de construir e reforçar os vínculos, não é essa coisa toda? Então, se a gente coloca ali, isso vai ser um empecilho, olha, vai ser um obstáculo, porque eu nunca vou ver a pessoa, ou de repente tem uns que até levantam para poder ver, não é? Então, o que a gente dá de sugestão? Hélio chegou aí, gente, tem que chamar a Hélio para me dar a aula aqui, tá? Porque a Hélio trabalha com isso. Só que o Hélio, a gente tá marcado uma live agora em abril, né, Hélio? Então nós vamos falar um pouquinho de várias coisas aí, né, de mesa posta. Então, aí a gente tá falando aqui então dos arranjos. No máximo, uns 30 centímetros, dependendo, 25, dependendo das flores. Por quê? Porque se você coloca o arranjo muito alto, aí vai ficar assim, olha. Tá vendo? A gente não vai conseguir ver quem tá lá na mesa, a gente não vai conseguir confraternizar e vai ficar um desconforto, porque eu vou sair depois lá da festa, ó, com isso aqui tudo doendo, tanto ficar assim, ó.
não é? Então, como hoje nós estamos falando aqui de arranjos de flores, né, de mesa posta, então a gente tem que pensar nisso, estar atento para isso, para a gente não deixar que o arranjo seja o papel principal. Porque se ele tá aqui, ele vai ser o principal e ninguém vai se ver. Aí a gente tem que ficar assim, ó. Aí depois eu vou sair da festa assim, ó, com torcicolo, não é, gente? Então, no máximo 25, 30, dependendo do tamanho da sua mesa ali, das suas cadeiras, 35. Mas a média do que eu já estudei é 30 centímetros. A média, no máximo 30 centímetros. Por quê? Porque senão, aí é quando você mede aqui. Quer ver? Deixa eu pegar uma régua aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem. Né? Essa aqui é uma régua de 30 centímetros. Então, vamos imaginar aqui, olha. Aqui tá o meu arranjo. Ó, tá vendo o tamanho aqui dessa espada de São Jorge? Então, teria que ser aqui, ó. O arranjo teria que ser isso aqui, ó. Até menor do que essa espada de São Jorge aqui ainda, ó, tá vendo? 30 centímetros. Então, quando eu ponho lá na mesa aqui, aí o arranjo não atrapalha. Então, no máximo, estourando 30 centímetros. Se puder menor ainda, melhor. Porque às vezes tem gente que é mais baixinho, né? Imagina uma pessoa com 1,50 m, mesmo tendo um arranjo de 30 centímetros. Ela vai ficar assim, ó. Vai ter que colocar até uma almofadinha para ela. Só que dependendo do lugar que você tá, não vai ter uma almofadinha. E aí? Não é? E aí o Hélio coloca assim, porque no lugar de acolher, vamos criar um incômodo dos nossos convidados. Exatamente, né? Senão a pessoa, além de ficar desconfortável ali, ela também vai sair com dor no pescoço, tanto ficar assim, ó, pra lá e pra cá. Eu só de ficar um pouquinho aqui, eu já fiquei com dor no pescoço. Imagina você ficar uma festa inteira, né? Ou na sua casa, você vai receber alguém, ou se você vai na recepção de alguém, num jantar, num almoço. Então a gente sempre pensa nisso. Menos de 35 centímetros, tá? Por quê? Porque aí fica numa altura legal e numa altura média. Ah, é um evento para crianças. Então, gente, às vezes menor ainda, porque dependendo do tamanho das crianças, né? Porque até 10 anos, que é o tamanho aí que é assim, considerado criança até 10 anos, 11 anos, pré-adolescente, tem gente que é baixinho, né? Tem gente que é menorzinho, que às vezes não desenvolveu ainda. Aí vocês colocam lá, pode ser um arranjo de flor, um arranjo, um enfeite lá qualquer, né? Para criança, de doces, alguma coisa assim, né? Bem bonitinho, como o pessoal que faz festa fica bem legal. E acaba que as pessoas, as crianças que estão ali não se veem, né? Então elas vão ficar toda hora assim, ou então o que elas vão pegar, né? Criança é muito prático, vai pegar o arranjo e colocar em outro lugar. E aí aquele cuidado todo que você teve de fazer o arranjo, não vai valer de nada, né? Vamos dizer assim, porque alguém vai pegar, vai colocar lá porque estava atrapalhando. Então, gente, no máximo 30 centímetros. Não vou colocar aqui como uma regra padronizada, por quê? Porque tem pessoas que são menores. Então, você pode perceber assim, nossa, a maioria das pessoas que vão são menores, porque às vezes a pessoa é muito grande, então não tem problema, 30 centímetros tá bacana. Mas a gente sabe que hoje a média do brasileiro, vamos pensar assim, a média é 1,60. Então 30 centímetros é um tamanho bacana, mas se você acha que ainda tá alto 30 centímetros, olha pra vocês verem, tá vendo? Daria mais ou menos aqui, olha, é daqui até aqui. Então, a gente pensar também no tamanho dessas pessoas que vão estar ali naquele seu evento, seja dentro de casa ou que você vai fazer num local que você aí vai alugar, sei lá como que for. Então, né, pense nisso. E nas crianças também, tá, gente? Porque criança também tem direito a passar o certo para elas, né? Porque criança, não, vou deixar assim mesmo. Não, olha que carinho gostoso, que coisa, né? Que afetividade legal que você passa para as crianças quando você, por exemplo, que eu tenho um enfeite de criança aqui, que é da minha sobrinha. Olha, isso aqui é o enfeite dela, que foi do aniversário dela, né? Que acho que foi antes da pandemia. E aí, esses enfeitezinhos aqui estavam em cima da mesa. Quer dizer, para criança era bem bacana, né? Porque olha pra você ver, né? Ficava a mesa lá, aqui embaixo, não atrapalhava as crianças, que são menorzinhas, porque o objetivo da festa era uma festa de criança. Aqui ela estava fazendo 9 anos, né? Então, assim, todas eram crianças menorzinhas. Então, a gente tem que pensar que para criança também não adianta colocar aqueles, sabe, os enfeites assim, todo não sei o quê, e as crianças vão ficar lá, elas nem vão conseguir ficar muito na mesa, porque ali não tá ficando legal para elas interagirem. Lógico que festa de criança também tem, né, esses espaços assim, para elas brincarem, os brinquedos mesmo, pula-pula, mesinha de pintar, de massinha, né? Geralmente as festas têm muito isso, esses espaços interativos, assim,
assim, e de recreação para as crianças. Mas na mesa, onde que quando ela vai ficar ali para comer, né, ou no princípio, que às vezes ela chega mais assim quietinha, e depois que ela, né, vai fazer as suas baguncinhas lá com os outros coleguinhas e tal, mas é legal pensar nisso também. O arranjo para criança tem que ser pequeno, porque as crianças são menores. Então também a gente não pode desfazer das crianças, tá? Então é uma coisa bacana que a gente pensar aí nesses arranjos, né, de mesa posta para as crianças, para pessoas, adultos menores, porque às vezes eles são menores, e aí a gente põe aqui, a Elaine falou que é 30 centímetros, e 30 centímetros pode ser grande ainda para essas pessoas. Então imagina uma média, né, de altura daquelas pessoas e põe aquele arranjo abaixo de 30 centímetros, né? Então é só para colocar aí uma observação bacana que quando a gente fala, então, dessa altura, né, do tamanho aí de mesa posta. Outra coisa, deixa eu ver aqui. Os arranjos grandes, né? Então, mas eu quero colocar um arranjo grande porque é bonito, todo cheio daquelas coisas. Tem gente que põe fruta, põe não sei o quê. Eu lembro que no meu casamento, gente, eu fiz um arranjo que foi tão bacana, que foi inspirações, assim, que eu tive, né? Que a gente vai procurando revistas, observar essa coisa toda. E eu queria fazer um arranjo com fruta. Aí o que que eu fiz? Eu aluguei um vidro, sabe? Esses vidros assim, grandão, redondo, parece um cilindro de vidro. E ele era bem largo assim. Aí eu coloquei muitas maçãs verdes ali dentro, né? E coloquei flores do campo, porque no meu casamento foram flores que eu comprei de uma pessoa que ela, como que fala? Ela tinha plantação mesmo de flores do campo e outras flores, porque ela tinha uma floricultura, mas essas flores que eu comprei, eu fui diretamente no local onde que ela plantava, fui lá, ela colheu para mim no dia, e no dia do casamento eu levei, né, para o local onde que ia ser a festa. E aí, essas flores, eu coloquei flores maiores, flores menores, e fiz um arranjo dentro desse cilindro, né, desse vaso aí transparente, com as maçãs ali dentro. Sabe aquelas bolinhas, parecendo uma bolinha de gude, mas ela parece uma bolinha assim de gel? Coloquei dela branca, porque, né, para não tirar a beleza aí da maçã verde, e coloquei em vários pontos, não tampando as maçãs verdes que estavam ali dentro. Por quê? Para dar umidade para essas plantas que estavam lá, porque como as plantas eram naturais, aí se eu fosse colocar água, né, eu fiquei pensando, será que, né, se eu colocasse água ali ia dar certo com essas maçãs? Será que até no final da festa seria bacana ou não? Então o que que eu fiz? Eu pus aquelas bolinhas que vocês compram nos pacotinhos pequenininhos, nessas lojas assim que a gente chama de R$1,99, tem. Aí eu comprei delas brancas, tem elas todas coloridas. E aí você coloca dentro de uma vasilha com água e ela vai inchando. E ela fica no tamanhozinho assim, sabe? De uma bolinha de gude. E aí você coloca ali, ela fica como uma sustentação assim de água para essas plantas não morrerem. Então no meu casamento eu fiz dessa forma. Tem gente que põe, né, aquele, gente, eu esqueci, é tipo uma espuma, eu esqueci o nome. Aquela espuma específica que ela fica bem molhadinha, mas aí você tem que tampar ela, porque senão fica feia aparecendo. Tem gente que põe outras frutas, tem gente que coloca algum legume, né, aqui ó, até o Hélio tá colocando aqui assim, ó, já usei como base para as flores vários repolhos, tanto verde como roxo, deu um efeito muito bonito. Com certeza, né? Você faz uma coisa bem bonita assim com esse repolho, um desenho, ainda mais que ele é cheio de ondinhas dentro, então fica muito bacana, gente. É criatividade, né? Então assim, a gente tem muitas possibilidades. Então, quando a gente coloca, né, isso, esponja floral, obrigada, viu, Ana Paula? Então a gente tem muitas possibilidades, né, para colocar essas plantas ali e sem deixá-las morrer. E aí esse vidro transparente ali aparecendo, aí você pode colocar várias coisas ali, então é bem bacana. Mas esses arranjos grandes a gente coloca nas mesas, por exemplo, nos aparadores laterais, porque aí não tem perigo de cair, se alguém esbarrar, né? Ou no lugar onde que não passa muita gente, porque senão, né, gente, final de festa, todo mundo tonto, aí esbarra lá, pode quebrar. Então a gente tem que ficar assim muito atento a isso. Então a gente colocar nos buffets onde que estão as comidas, né? Aí você pode colocar um arranjo grande, né? Num arranjo, por exemplo, eu já vi em alguns eventos, a pessoa faz assim aquelas mesas de doce e aí coloca esse arranjo ali, né? Um arranjo maior, todo bonito, decorado com flores grandes, às vezes folhagem só, aí depende do objetivo, né?
do seu evento para ter aquele tipo ali de arranjo, né? Então é bacana a gente pensar que esses arranjos maiores a gente deixa tanto para os aparadores, para as estantes, né? Para os buffets, para as mesinhas que tem ao lado. Por quê? Porque aí não vai atrapalhar, nem quebrar e nem alguém passar e quebrar, entornar. Aí se tiver água, que aquela água cair, aí tem que chamar alguém lá da organização da festa, imagina. Então a gente pode pensar nisso, né? Quanto mais funcional, mais prático forem esses arranjos para o seu local do seu evento, seja dentro de casa como fora de casa que você vai fazer, a gente tem que pensar no tamanho então dos arranjos, né? Que os maiores então ficam nos lugares aonde que as pessoas não vão atrapalhar de se ver, então fica mais nas laterais, ou então mesmo que se ficar no lugar mais central desse local, mas que não atrapalhe a visão das pessoas, né? Então eu acho que é bem bacana isso aí. A questão das flores, né? A questão das flores, gente, olha, eu vou colocar aqui dois tipos de flores, tá? As flores naturais e as flores secas, tá? Então, as flores naturais é a gente pensar assim, olha, a gente pode pensar em flores que tem aí na sua região, que é muito assim, conhecida na sua cidade, às vezes ela é mais comum no seu estado, né? Às vezes até no seu país, porque não adianta, por exemplo, eu estar aqui em Sete Lagoas, quase, né, assim, entrada para o norte de Minas, e eu querer colocar uma planta que ela é tipicamente mais de inverno, mais de lugares frios, a não ser que eu vou ter que colocar aquela planta num freezer, numa geladeira, até a hora do evento, porque senão ela vai estragar, ela vai murchar, se caso a pessoa não saiba como cuidar dessa planta até a hora do seu evento. Entende como que a gente tem que pensar na questão das flores naturais? Porque a gente tem que ter esse cuidado, porque assim, não tem pior coisa de você ir ao evento e as flores tá tudo lá murchinha, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Então busque plantas que tem mais assim na sua região, na sua cidade, até porque a gente ajuda o comércio local. Olha para você ver que legal pensar aí na coletividade, né? Você pode também, por exemplo, plantar na sua casa, aí deixa para você colher mais quando estiver próximo das pessoas chegarem, porque aí, né, as plantas ficam mais assim, mais vigorosas, mas aí coloca tudo dentro de água ou dentro, né, desse arranjo floral, que é aquela esponjinha verde, né, para quem não conhece, ou colocar qualquer tipo que essas plantas ficam vivas, né, que mostrem ali que elas parecem que acabaram de ser colhidas mesmo que elas vieram de longe, né, então não adianta a gente querer também, eu quero rosas colombianas. Gente, eu vou buscar rosa colombiana, por exemplo, aqui em Sete Lagoas eu nem sei se tem, né? Mas vamos supor que assim nas floriculturas que tem aqui, tenho. Mas aí ela vai dar conta de ficar até a hora do meu evento, quando eu pegar naquele dia. E assim, né, a gente tem que olhar isso. Mas mesmo assim, não é legal uma rosa colombiana? É linda, maravilhosa, gente. Mas também se tiver um produtor local de flores, não é legal a gente comprar dele, de valorizar e reconhecer o trabalho desse floricultor ali, que realmente planta, né, essas flores para sobreviver, para dar o sustento à sua família? Você entende? Então é legal a gente pensar também nessa cadeia produtiva aí, a partir do seu evento, pode ser na sua casa, né? Porque às vezes a pessoa não tem flor em casa. Eu mesmo, quando eu faço alguns eventos aqui em casa, assim, né? Antes da pandemia, né, gente? Porque agora a gente não tá fazendo tanto isso. Mas a gente, assim, eu tenho uma árvorezinha aqui que ela dá uns cachos lindos, assim, de umas flores bem bonitas mesmo. Eu nem sei o nome dela. Gente, desde o dia que eu mudei pra cá, ela não teve um dia que não teve flor. Todos os dias tem flor. Então, quer dizer, eu tenho essa possibilidade, né? Às vezes alguém também pode ter, de ter flores em casa. E aí você pode usar esses arranjos. Mas aí coloca na água, deixa pra, né, pra colocar mais próximo aí do horário que as pessoas chegam, para as flores ficarem bonitas. E fora que no dia a dia também você pode estar enfeitando a sua casa, a sua mesa posta com essas flores da sua casa mesmo. Mas a gente pensar também nesse comércio local, né? Porque a gente vai estar ajudando também essas pessoas, tá? Então, assim, pensa muito nessas flores típicas, né? Da sua cidade ou do seu estado. E porque pra gente valorizar também o que a gente tem aqui, o que a gente tem no nosso país, né, gente? Que a gente precisa muito valorizar isso. E outra coisa, os arranjos de flores secas, né? Vamos pensar, os arranjos de flores secas, eles, gente, vocês podem usar
quando está acontecendo o seu evento, depois eles podem ficar para enfeitar a sua casa, eles podem ser flores secas que você já tenha na sua casa e que você naquele dia quer trazer para sua mesa posta específica, né? Porque às vezes é um arranjo bonitinho e tal, bem bacana, então você pode pegar. Eu mesmo tenho um arranjo que eu comprei, um vasinho de MDF com o estilo bem assim provençal. E aí eu pintei ele de branco, comprei lavanda, né, assim, que não é natural, né, comprei a lavanda artificial, peguei aquela massinha argila, coloquei ali, ela fica lá na minha sala, tá? É o arranjo que enfeita hoje a minha sala, na estante, lá na televisão. Aí o que eu faço de vez em quando? Quando eu quero uma coisa mais assim, mais suave, ou então, por exemplo, esses dias mesmo eu tô pensando muito em fazer uma mesa aqui em casa, né, que é só para mim e pro meu marido, que como a gente, né, realmente tá aí nesse distanciamento social, nesse período bem, né, grave que a gente tá aí, então não é hora ainda da gente estar trazendo pessoas para casa da gente, nem a gente indo para casa das pessoas. Mas é algo que eu tô amadurecendo, que qualquer dia desse eu vou fazer para nós dois aqui, uma mesa à la Paris, né? Então assim, você acha que eu não vou pegar esse arranjozinho lá, que tá lá na sala, e colocar lá na minha mesa posta, aqui na minha sala de jantar? Vou, por quê? Porque ela tá enfeitando, é uma flor que não é natural, tá lá enfeitando, mas no dia eu posso trazer para minha mesa e criar ali um ar com aquele objetivo. Por exemplo, eu quero que lembre tudo Paris, então eu vou pegar tudo que eu tenho na minha casa que lembra Paris e fazer essa mesa e pegar essa lavanda e colocar lá, porque tem tudo a ver. Entende? E as flores secas é bacana porque possivelmente ela teve todo um trabalho aí, né, de quem fez essa flor ficar seca, essa coisa toda, mesmo se foi você, mas aí você pode torná-la parte aí da sua mesa posta, ela pode estar enfeitando a sua casa. Ou então você tiver que comprar, né, nesses lugares que vende flores secas, e colocar especificamente ali para sua mesa posta e depois enfeitar a sua casa. Você pode dar de presente para os seus convidados, né, se for o caso. Então, sabe, é legal dar as flores secas porque ela pode dar uma continuidade ali àquele objetivo que era da mesa posta, né? Seja assim para enfeitar a continuidade. Quando eu falo assim, ela continuar enfeitando a sua casa, não necessariamente naquele dia só, né, da mesa posta, daquele dia que você marcou para fazer aquele evento especial ali na sua mesa e tudo, mas você pode também depois enfeitar a sua casa, né? Você pode dar de presente para os seus convidados. Então é bem bacana isso, tá? Então pense nessa questão, né, dessa possibilidade maior, porque as flores naturais acaba que ela tem um tempo, né? Ela tem um tempo ali, inclusive até flores de vasos, né? Quem de nós aqui não tem flor plantada em casa, né? Por exemplo, eu mostrei aqui para vocês, olha, isso aqui é uma flor que eu plantei, ó, espada de São Jorge, coloquei uma coisinha simples, fiz um vasinho bonitinho e deixo aqui no meu escritório. Então, quer dizer, isso aqui eu posso colocar numa mesinha lateral, ou, por exemplo, a minha mesa, o final da minha mesa, ela é bem encostada na parede, porque lá tem uma cadeira que eu não uso tanto, porque senão se eu colocar ela toda na minha copa, fica pequeno lugar de passagem, né? Porque minha copa não é tão grande. Então eu coloco essa minha mesa bem rente à parede. Aí o que separa é só um espacinho que eu deixo para a mesa e a cadeira não ficarem encostando na parede, para não estragar a parede, porque ela foi recém-pintada, essa coisa toda. Então, por exemplo, eu posso colocar esse arranjo lá naquele cantinho, né? Na minha mesa mesmo. Mas ela não vai estar atrapalhando. Por quê? Porque ela vai estar longe, né, das pessoas que vão estar ali na mesa e não de frente ali impedindo que as pessoas conversem, tá? Entenderam bem? E aí você pode colocar também, por exemplo, se você tiver um aparador, aí você pode pegar o seu arranjo que você tem aí de flor, pode colocar um tecido, uma chita, uma renda, né? Aí fica a criatividade, colocar outros enfeites aqui para amarrar esse enfeite aqui. Então a gente pode pensar nisso, né? O que eu tenho dentro de casa que eu posso aproveitar para que possa usar o que eu tenho também em casa, não necessariamente comprar, né? Porque eu acho que é legal a gente fazer assim, essa questão da sustentabilidade, que eu acho muito importante. Eu bato assim com isso aqui e sempre vou bater, né? Porque a gente tem que pensar na sustentabilidade. Então, o que eu tenho dentro de casa que eu posso usar que eu não precise de comprar, né? Agora, se eu preciso de comprar, ou se eu vou comprar algo que possa, como é que fala assim, que eu posso sempre estar usando e usando em diversos objetivos, né? Aquele arranjo, alguma coisa assim, então vale um investimento, né? Então isso aí é muito de cada um. E outra que por último que eu vou colocar é as flores com
com cheiro, né? Que a Magali colocou, porque a gente tem que estar atento a isso também, né, gente? Por quê? Porque às vezes tem gente que tem alergia a flores. Então, como que você vai fazer? Então, você não coloca em cima da mesa. Você pode colocar nos aparadores, se for o caso, e buscar flores que às vezes tenham menos cheiro possível, né? Porque se imagina o convidado tá lá e fica só espirrando, só espirrando. Então a gente tem que pensar também nessas plantas que não tem muito cheiro, porque aí é bacana. Agora, se as pessoas não têm alergia a alguma coisa, né? Se você não tem, então você pode até estar fazendo aí umas flores com os cheiros mais gostosos, porque não tem melhor coisa do que cheiro de flor, né? Então é só para pensar aí nesses cheiros. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui quantas horas. É, bem na hora. Então, assim, um pouquinho que eu queria passar para vocês hoje sobre os arranjos florais aí de mesa posta são esses, né? São essas observações aí, né, que a gente pode fazer do dia a dia. Deixa eu ver aqui, ó. A Ana Paula colocou. Coco é ótimo também. Exatamente. Uso tudo. Já fiz com tomates, maçãs, laranjas, limão siciliano. Realmente, fica tudo lindo. O coco verde também é uma boa opção, né? Uma ótima ideia, exatamente. Então é isso, gente. Eu acho que aqui eu já falei o que todo mundo colocou. Então é isso, a gente ter esse olhar aí para o arranjo floral, né? O tamanho, o tipo de flor, né? Natural ou flor seca ou artificial, né? Que também eu falei, assim, duas, mas eu falei de três. Então as flores artificiais, as secas, né? E as naturais. A questão do tamanho, né? Olhar o tamanho então da criança, dos adultos se não são, né, muito altos e são muito baixos, então colocar menor do que 30 centímetros, né? Porque para dar a possibilidade realmente de todos se verem, né? Como os arranjos também sem ser de flores, né? Porque às vezes você quer colocar um arranjo muito bonitinho, mas aí vai ficar atrapalhando, então não dá. E se você tiver, você pode colocar mais num canto da sua mesa, onde que às vezes não vai ter ninguém sentado e também não vai atrapalhar aí as pessoas. E se você tiver um arranjo grande que você queira colocar bem bonito, lindo, maravilhoso, aí você coloca nas estantes, nos aparadores, pode colocar no chão, né? Dependendo aí uma montagem, você fazer aí vários, colocar banquinhos, né? Ou então diretamente no chão mesmo, aí fica conforme você quer e o investimento que você pode fazer isso e o que você tem em casa, né? Para você montar esse arranjo também no chão. Então não necessariamente você precisa de colocar só na mesa nos aparadores, tá bom? Então é isso um pouquinho que eu queria passar para vocês hoje. Segunda-feira que vem, às 14 horas, a gente tem mais um pouco. E aí vamos falar de mais um assunto aí voltado para dicas de mesa posta. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. E também daqui a pouco eu coloco lá no YouTube para vocês verem lá. E outras pessoas também que não estiveram aqui ter a possibilidade de ver, tá bom? Então um beijo no coração. Agradecer a todo mundo que tá aqui. E hoje, às 17, às 18 horas... a gente vai iniciar no Zoom, já coloquei a divulgação aqui, tá no feed, tá nos destaques aí, o nosso clube de leitura, de 17 às 18. Então nós vamos começar hoje, tá? Vai ser pelo Zoom, então você tem que entrar no link que está aí no feed, ou então me peça aqui pelo direct que eu passo, é gratuito, e aí a gente vai fazer a leitura para iniciar hoje a história do livro do Van Gogh, que é um livro menor, porque tem outros livros maiores, mas a gente vai começar desse menor, porque senão a gente vai ficar lendo só Van Gogh pro resto da vida, né, gente? Porque ele tem muita coisa aí pra gente falar dele. Mas, pelo menos, pra gente começar aí esse clube de leituras e a gente falar um pouco aí sobre a história dele. E aí, à medida que a gente for conversando sobre outros, né, assim, durante os encontros a gente vai ter a sugestão de outros livros, né, e aí cada hora um pode ler, não necessariamente só eu, né, como eu tô aqui na frente aqui do projeto de lançar, aí eu tive essa ideia de colocar do Van Gogh, que é uma pessoa que todo mundo gosta bastante, então eu vou colocar sobre o Van Gogh, e aí nos próximos a gente vai buscando outros livros, né, mas de preferência livros menores, porque para dar tempo, né, da gente ler sem ficar cansativo e não ficar muito tempo só com o livro, porque senão também a gente não vai dar conta, né, de ler, a não ser que a pessoa já leu o livro inteiro quando é muito grosso, e ela pode ali fazer algumas colocações pra gente e a gente vai conversando. Então assim, não vai ser só assim, ler e aí todo mundo fica escutando. Lê um pedaço, aí cada um fala da sua experiência, o que acha daquele parágrafo. Então vai ser uma coisa bem interativa, tá? Então não é a coisa assim, já ficar lendo, ficar escutando e pronto, acabou. Não, vai ser uma coisa bem interativa. Então convido vocês hoje às 17 horas, me peça o link aqui pelo direct ou então pelo meu WhatsApp,
Ou então anote o que está escrito aqui no feed, tem aí o link, né? Aí só que você tem que copiar direitinho, digitar, porque ele não consegue, nessa descrição de cada post no feed, a gente não consegue colocar o link para ele ir direto para a página do Zoom. Mas aí é só você digitar todo certinho, né? E se você não tem um Zoom, automaticamente ele vai pedir para você baixar, então entre um pouquinho antes, né, de 17 horas, para dar tempo de você colocar esse, né, Zoom aí no seu celular, se você não tiver, ou no seu notebook. Né? Então qualquer pessoa pode entrar, não precisa ter esse livro, porque nem todas as pessoas têm esse livro, mas não importa. Um tendo, gente, já basta. Por quê? Porque aí um tendo, a gente vai lendo, né? Vai falando, vai lendo, vai falando, então não precisa ter o livro não, tá? Agora, se mais pessoas tiver, é bom que não fica na leitura só de um, outras pessoas também podem dividir essa leitura, tá bom? Então, são as formas que a gente tem aí com o mundo online, no mundo virtual. Quer dizer, a gente pode continuar fazendo coisas bacanas, legais, né? E que sejam divertidas, prazerosas, né? Para evitar também da gente sair e ficar aí, como diz, na rua, né? Sem poder ficar nesse momento. Então, é uma forma também da gente ficar em casa, mas de forma prazerosa, né? Então, vamos ler um pouco, que é muito bacana, é saudável, né, faz bem para a mente, para o coração, para a alma, e a gente vai fazer novos amigos ali com as pessoas que vierem essa primeira vez, então convido todos, tá? Então um beijo no coração e até hoje às 17 horas, tá bom? Um beijo no coração, gente, tchau, obrigada.